É muito grave as acusações do coronel, né? Primeiro, elas cumprem um papel importante de mostrar para as pessoas algo que a gente fala aqui há muito tempo e talvez um dos primeiros noticiários, Vivian e William, a se referir, né, a esses grupos como seita, usar a palavra seita, né? Eu acho que fomos nós, né? E a gente bateu muito nessa tecla, que a lógica funcionava como a lógica de uma seita. A gente até trouxe vários elementos aqui teóricos mesmo para explicar isso. Trouxe um dia, né, trechos do Psicologia das Massas, do Freud, trouxe conceitos de, enfim, de economia comportamental e etc., para explicar o conceito de conformidade, que é o comportamento em manada. E a gente está vendo agora um depoimento de um coronel, provavelmente né, não deve ser um coronel petista, né? Alguém que estava lá dentro lá dos acampamentos, vendo o que estava acontecendo, e coisas muito parecidas com o que a gente vê em seitas. Então, essa história das pessoas viverem no mundo paralelo, esses casos, né, de estupro e etc., você vai ver isso repetido em várias seitas, né? Essas acusações você vai ver em várias seitas, maneiras de conseguir ganhar muito dinheiro com esse pensamento em conformidade que você vai ver também em várias seitas. Enfim, muito importante, a questão do ET é mais a parte caricata da história para mostrar, enfim, o grau de dissociação da realidade que existia. Mas até no lance do ET tem um ponto que é muito especial, que é o seguinte: os extraterrestres iam conquistar, né, com a ajuda de quem? Do exército, né? Então, o que era o elemento principal nesses acampamentos, era ter como principal parceiro, e aí, enfim, essa é a parte da discussão, né? E a gente vai falar sobre isso, imaginário ou não, né? Ou seja, ou estava na cabeça deles ou não, mas o principal parceiro deles nessa tentativa de golpe era o exército. Tanto é que até com o ET, né? Com o suposto ET, o exército viria junto para dar o golpe. Aí depois ele diz o seguinte: olha, não era tão no imaginário, não. Isso, palavras minhas, né? Interpretando o que ele disse. Porque aí sim, ele diz: a gente ofereceu tudo que precisava de estrutura para desmantelar aquilo ali, né? Para desarticular aquele movimento, para desmontar o acampamento. E quem não quis, quem não deixou, foi o exército. A gente quis, a gente tentou, a gente ofereceu estrutura, o exército não quis. E aí você é obrigado a juntar as duas coisas. As pessoas que estavam ali armando, né, planejando, estruturando o golpe, tendo o exército como, enfim, o seu principal parceiro, né, de planejar na cabeça, né, dentro dos seus planos, e o exército não interferindo e deixando e impedindo que fosse feito qualquer coisa para desarticular. Aí eu vou conectar isso com a pesquisa da Quest ontem, que vocês vão achar que é uma maluquice. Qual a conexão que tem entre um e outro? Vocês se lembram que ontem, quando teve uma resposta da pesquisa da Quest, que era o seguinte: o que você acha da economia? Aí 98% deu uma resposta, e eu falei, olha, quando 98% de um grupo de pessoas entrevistado, né, que não é 3, 4 pessoas, mas um grupo de pessoas, ali era quase 100, dá a mesma resposta, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha, né? Isso aí não é né, nada representativo de uma situação normal. Seja até uma situação normal, o William De Luca ontem falou, nem entre bolsonaristas, não é uma situação normal, e pode ser, é uma coisa que é absolutamente estranha, e você tem que entender, né, de onde vem essa estranheza. Eu vou te fazer uma pergunta, William e Vivian. Vocês têm dúvida que em tudo que aconteceu até agora, né, nessa tentativa de golpe, teve pelo menos um militar envolvido, culpado? Não dá para ter essa dúvida, né?
Era muita gente. Era muita gente. Está falando de milhares e milhares e milhares de pessoas. A gente está falando de acampamentos que eram em frente aos quartéis do Exército. A gente está falando de vários depoimentos que implicam uma participação indireta e, às vezes, direta do Exército. A gente fala de militares que faziam parte, né, do GSI, dos batalhões ali que tinham que defender os prédios ali dos três poderes, etc., que não cumpriram o seu dever. Então, eu acho que qualquer pessoa com bom senso falaria o seguinte: não, com certeza, e alguns poderiam até defendendo o Exército, falar, olha, eu quero deixar bem claro que isso não é minha visão sobre o Exército, sobre as Forças Armadas, mas com certeza existem militares envolvidos. Por que eu estou falando isso? Sabe quantos militares até agora foram presos? Por que foram presos, gente? Mais de 1.000 pessoas. A Vivian, quase toda semana, vem uma ou mais de uma vez no programa de manhã falando de operação da Polícia Federal, como disse hoje, falando de pessoas que estão com mandato de prisão. Então, o ponto é o seguinte: se até hoje, das mais de 1.000 pessoas, a gente pode dizer, das milhares de pessoas que foram implicadas, punidas ou presas durante o tempo, você tem zero militares, porque zero é zero, zero não é um, zero não é dois, zero é zero. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa muito errada, tem alguma coisa que tem que saltar aos nossos olhos. Então, esse que é o ponto que eu queria trazer com esse depoimento do Naime. Ele é um coronel da polícia, né? Ele está, enfim, falando ali acusações seríssimas, tem acusações ali de estupro, de etc., mas fala muito sobre a questão da participação, alguns podem dizer que é indireta, eu acho até que isso é direta, né? Dos militares ali do Exército, e o ponto é, até agora a gente não tem nenhum desses militares do Exército importantes, né, presos. Nenhum. E se não tem nenhum, tem alguma coisa errada. Ah, mas tem o sargento da reserva que não sei o quê, que o cara foi, sei lá, recebeu tal punição. Gente, militar do Exército que tenha sido punido, não tem nenhum. E aqui não é vingança, revanchismo, raiva, pelo contrário. Eu, por acaso, tenho uma relação até com várias pessoas do Exército que é mais próxima do que a média das pessoas, simplesmente porque eu nasci e fui criado dentro de uma zona militar, já falei várias vezes aqui, tenho vários amigos que são do Exército, etc. Então tem zero de revanchismo, de raiva, zero. O ponto é o seguinte: se não tem ninguém que sofreu, tem alguma coisa absolutamente errada, e essa turma está sendo indevidamente blindada. Então, muito importante esse depoimento ontem, e faço a comparação com a pesquisa da Quest. Do mesmo jeito que 98% das pessoas respondeu uma coisa, significa que aquela opinião não vale de nada, ninguém, né, das Forças Armadas ter sido punido até agora, como os civis foram, mostra, né, que você tem uma blindagem absolutamente indevida e injusta para essas pessoas.